Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Porque, na verdade, isso vai ser mundial, então espero que estejam todos bem, se cuidando nessa quarentena. Eu vou falar com vocês sobre robótica. Só que, na verdade, já vou deixar bem claro desde o início para que a gente não tenha correria no final. Aqui, nesse momento, eu vou fazer só uma prévia, uma explicação do que vai acontecer no workshop de amanhã e no workshop de depois de amanhã. E já vou fazer um convite. Na verdade, eu tenho 2 workshops oficiais. Porém, se vocês quiserem, se houver demanda, houver procura, eu vou me disponibilizar muito mais tempo para estar conversando com vocês e fazendo esse workshop de uma forma mais longa, aí podendo aproveitar melhor esses 2 dias. Então, fica aí o convite. Eu vou mostrar para vocês aqui já os meus dados de contato, que na verdade serve para que vocês entrem em contato comigo para confirmar quem tem interesse de participar do workshop, o que vai precisar, o que vai ser necessário no workshop. Eu vou explicar agora, mas eu vou passar mais informações por esses contatos aí. O que acontece? Oficina de chão. Oficina de chão representa levar robótica, levar o pensamento computacional para fora do computador. Eu sempre falo que é meio irônico, né, falar isso. Como assim? Como que isso funciona? Nós vamos fazer um workshop, onde dentro desse workshop nós vamos usar recursos comuns, acessíveis para todos, vamos construir uma maquete de uma casa, uma parte de uma casa, e quem tem equipamento de robótica em casa vai poder fazer a automatização dessa maquete. Quem não tem esse equipamento em casa, não tem problema. Nós vamos fazer essas mesmas automações, mas de uma forma diferente. Porém, a construção do objeto, que é o foco da oficina, é como se fosse a nossa tela de pintura. E sobre essa tela de pintura, nós vamos trabalhar a tecnologia. Agora vocês devem estar pensando, certo, mas qual vai ser essa base de pintura? Qual vai ser essa base que nós vamos trabalhar para poder construir alguma coisa envolvendo tecnologia? Bom, material mais comum que existe. Papelão. Vamos começar com papelão, ok? O que vai ser feito com esse papelão? Eu tenho alguns desenhos que eu fiz, uma modelagem no computador. Eu vou compartilhar esse arquivo com quem tiver interesse em fazer a oficina. Vocês vão imprimir na impressora normal. Essa técnica ela é chamada de Pepakura, ou, né, para quem lembra das técnicas antigas, também conhecidas como origami. E com base nas dobraduras, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, uma folha com linhas, e vocês vão recortar o que é linha reta, recortar, dobrar e colar, ok? E quando vocês colarem todas as folhas, vocês vão ter esse objeto. Uma maquete de uma casa. A frente aqui da casa eu retirei, né, para vocês poderem ver. Aqui, ó, dentro dessa maquete eu já tenho um equipamento de robótica. E olha que coisa interessante. Estão vendo ali que tem uma peça amarela na maquete? Essa peça amarela é um motor que está ligado nessa placa vermelha, que é uma ponte H. E olha que legal isso. Na frente da casa, quando você olha, você percebe uma cortina numa das janelas. E, na verdade, o que vai acontecer? Quem tiver esses equipamentos, eu vou ensinar como você vai fazer uma persiana automatizada, que é exatamente o que essa daqui faz. Então,
A construção da casa, ela parte de dobradura, então nós vamos usar essa técnica chamada pepacura, que é dobradura de papel. E em cima da dobradura de papel, nós vamos construir a casa e vamos automatizar a casa, certo? Esse é o nosso objetivo. Eu estou explicando já o que vai ser feito, como nós vamos trabalhar, e na verdade eu nem me apresentei, né, corretamente. Meu nome é Alexandre, o pessoal me conhece mais por Case Monstro. Eu brinco, eu falo que eu sou maluco por natureza, né, que eu gosto de inventar as coisas e usar materiais muito simples. Como vocês podem ver, atrás de mim tem um homem de ferro. Sim, é de verdade, ele tem 1,84 m de altura, da minha altura, e eu construí ele usando essa mesma técnica que eu estou conversando com vocês agora, chamada pepacura, que é a técnica da dobradura de papel. Então, se você pesquisar depois na internet pepacura Iron Man, pepacura Thanos, qualquer coisa você vai achar. Carro, helicóptero, casa, mansão, castelo, robôs, várias armaduras do Homem de Ferro diferente, robôs de anime, de desenho japonês. E o que eu fiz? Eu criei a armadura do Homem de Ferro usando reciclagem e dobradura. Então, eu usei dobradura, e em cima dessa dobradura, eu construí várias partes de um quebra-cabeça que depois se transformou no Homem de Ferro, que eu juntei todas elas, usando cano de PVC para poder fazer o esqueleto do corpo, ou seja, tudo material simples, tudo material simples. E essa é a minha ideia, trabalhar com robótica de inclusão, robótica de materiais comuns, que fazem parte do nosso dia a dia, e robótica de uma forma muito criativa. Vou dar um exemplo. Quando nós falamos de robótica, né, alguém pode pensar assim, mas o Homem de Ferro é um projeto fantástico, ele é muito bonito, mas tecnicamente a robótica dentro da armadura, eu vou resumir ela de um jeito que vocês vão achar até estranho, mas é pura verdade. Eu tenho aqui, ó, um LED, ok? A famosa luzinha, né? Que vai em todos os brinquedos, em N equipamentos eletrônicos. E eu tenho aqui uma bateria. Então, qual é a robótica do Homem de Ferro? Quando eu pego o LED e eu encosto ele na posição certa na bateria, o LED acende, ok? E conforme eu solto aqui o dedo, que ele não está encostando na bateria, ele apaga. Se eu aperto, ele acende de novo. Então, esse aqui é uma amostra do funcionamento do LED. Eu ligo à medida que eu aperto o meu dedo na bateria aqui, ó, que dá o contato, passa energia, acende a luz. Isso eu faço com a mão. Eu estou apertando, eu escolho a hora que acende. Vamos supor que na armadura do Homem de Ferro tivesse colocado LEDs no olho dele, LEDs aqui, ó, no peito dele, né, nessa parte aqui do reator arc, e eu tivesse pego do LED, puxado um fio, outro fio aqui, e eu colocasse aqui embaixo uma bateria, e eu ligasse essa bateria. Eu quero que o olho acenda, então eu vou ligar os dois primeiros fios. Eu quero que o reator arc acenda, eu vou ligar os outros dois fios. E aí vai ligar. Só que o que acontece? A robótica, a automação, é um momento quando você faz uso de placas de robótica, no caso aqui eu estou mostrando uma placa fabricada no Brasil mesmo, ok? É um Arduino Nano, desculpa, Arduino Uno esse, né? E o Arduino Uno, eu programo o que eu quero que aconteça. Eu quero que acenda o olho e depois acenda o peito. Eu escolho, eu escrevo um código e esse código vai fazer com que as luzes dele acendam, juntas, individualmente, eu que escolho isso. Então, aquela ação que era física, eu ligando o LED aqui com a mão, ela se torna escrita.
se torna um código. E para escrever o código é simples, depende tudo de como a gente fala. Se eu apresento de uma forma brincando, e depois eu comparo isso com um código, o aluno ele vai assimilar isso de uma forma bem tranquila. Só que se o aluno só ligar o LED aqui, ó, na mão, não vai ser tão divertido. Porém, se eu ensinar o aluno a construir uma maquete baseado em dobradura de papel. Aqui, no caso, eu colei até uns papelões para fazer um telhadinho, né? Foi um teste que eu fiz, ficou bem legal. Depois eu vou terminar ela, vou deixar ela bem medieval, né? Para parecer rústica. Mas se eu ensino o aluno a construir uma maquete, e aí o aluno coloca a cortina aqui que vai subir e descer, coloca uma luz na janela, uma luz aqui na outra janela, pode fazer a porta abrir e fechar automaticamente. A partir do momento que o aluno faz isso, que ele trabalha dessa forma, o conhecimento dele vai ser muito maior. Eu sempre falo que nós, como seres humanos, nós somos empíricos, ou seja, nós aprendemos, nós entendemos as coisas à medida que a gente sente na pele. Então, ser empírico é isso, é sentir na pele para entender as coisas. E quando nós falamos de robótica, de tecnologia, eu defendo sempre uma coisa que é assim, nós aprendemos sentindo na pele. Então, nós nos esforçamos mais quando nós não temos sucesso. E, na verdade, eu sempre falo isso quando eu dou treinamento para professores, né? Os alunos precisam de desafios para superar os desafios e poder, assim, se esforçar e querer mais. E tem uma coisa muito legal sobre isso, né? Eu até contei hoje, quando eu estava conversando, fazendo uma palestra em Portugal. Esse processo de aprendizado tem toda a relação com o que o Tupi estava falando antes de mim. No caso, eu chamo de Tupi porque, como ele falou, nós somos amigos há muito tempo, e eu conheço ele por Tupi, e assim, essa relação, essa forma de ensinar, ela está relacionada com RPG, com jogos de mesa de RPG de interpretação. Por quê? Porque no jogo, não só de RPG, mas no jogo em geral, quando a criança, o adolescente, o adulto está jogando, que ele não consegue cumprir um objetivo, ele volta e ele fica chateado porque ele não conseguiu cumprir o objetivo e ele se esforça mais para cumprir o objetivo. E é dessa forma que funciona a cultura maker. As pessoas que são makers, que estão me ouvindo agora, e que também são jogadores de RPG, vão perceber que existe essa relação muito forte. No jogo, você não consegue superar um desafio, você não consegue vencer um chefão, você vai voltar e vai tentar de novo, você vai se esforçar mais. E no ambiente de produção de ideia da cultura maker, se você não conseguiu, você vai tentar de novo, você vai tentar de novo, é uma coisa sua, você se esforça para fazer de novo. E uma coisa legal que tem no jogo de RPG e que acontece dentro da cultura maker é que você não faz nada sozinho. Você não faz sozinho. Por quê? Porque nos RPGs de mesa, de tabuleiro, nos RPGs de animes que a gente assiste, tem vários animes bem legais. Records of Lodoswar é um que eu recomendo, é antigo e é fantástico. Existem sempre os grupos, as relações de grupos. E o ambiente de cultura maker é um ambiente de grupo, é uma relação de companheirismo, uma relação de um ajuda ao outro, e não uma relação de competição. A competição, ela até pode acontecer, mas por incrível que pareça, é uma competição que existe ajuda. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma edição da Campus Party, eu não lembro agora qual edição foi essa, inclusive foi tema de conversa no grupo no WhatsApp um dia desses, né, do grupo de amigos que eu acabei fazendo grandes amigos na Campus.
E durante a noite, era uma das últimas noites, um dos grupos que estavam fazendo oficina de chão pediram ajuda para um outro grupo que estava participando da oficina de chão, um grupo que tinha um conhecimento maior. E foi uma coisa bem interessante. Por quê? Porque o pessoal pediu ajuda, e as pessoas que eles pediram ajuda ajudaram eles completamente. Foram super corteses, ajudaram, deram dicas, emprestaram equipamento, e na hora que houve a premiação, que a oficina de chão ela acabou ganhando um status dentro da Campus Party Brasil, e ela premia os participantes, né, com entradas para a próxima edição da Campus. E na hora que houve essa premiação, essa equipe que pediu ajuda ficou em primeiro lugar. E a outra equipe ficou em segundo lugar, se eu não me engano. E, assim, a única coisa que, pelo menos, eles esperavam que a equipe que ganhou em primeiro tivesse feito era, no mínimo, ter dito muito obrigado. Mas o que foi bonito pela parte da equipe que ajudou foi o sentido do companheirismo, o sentido de querer ajudar ao outro, mesmo dentro de um ambiente que havia uma competição. Então, a cultura maker, ela é uma cultura de transformação, compartilhamento. E é isso que a gente vai viver nesse momento. Essa experiência que a gente vai ter aqui, ó. Por exemplo, tem um grupo que vai participar, que quer construir a maquete, só que eles não têm equipamento de tecnologia. Ok. Aí tem uma outra pessoa que quer participar, que tem o equipamento de tecnologia, mas não tem como construir a maquete. Por que que eu não posso construir a maquete lisa e a outra pessoa não pode construir só os objetos de mostra do saber, que é onde ele vai aplicar o conhecimento, e não fazer uma relação entre as duas equipes? Olha, eu não estava junto com eles fisicamente, mas durante o processo de construção a gente estava em videoconferência, nós conversávamos, enquanto eles faziam a maquete, eu produzi só a janela para fazer a persiana, e eu coloquei a luz em 3 ambientes diferentes, 3 janelas diferentes, para simbolizar a iluminação do que seria aquela outra maquete. E é essa relação humana que é tão importante dentro desse processo de aprendizado. A cultura maker, ela não é uma cultura que se faz sozinho. Você não faz sozinho. Você realmente precisa ter uma relação com outras pessoas, se ajudar, compartilhar. Às vezes eu sei uma coisa, a outra pessoa sabe outra coisa, e é a soma dos conhecimentos que vai produzir grandes trabalhos. Vou dar um exemplo disso. O Homem de Ferro. Eu nunca fui artista plástico. Eu sou autodidata. Comecei 4 faculdades e parei 4 vezes. Mas eu trabalho com educação há mais de 25 anos. Tecnologia na educação. Comecei usando RPG como ferramenta educacional. Depois fui para a tecnologia, da tecnologia para a robótica, e hoje sou coordenador pedagógico do Include no Brasil. Compartilhando essa forma de ensinar, essa dinâmica de trabalhar saberes usando coisas tão simples, né? E transformando aí as realidades. Então, o que acontece? Nós vamos desenvolver ideias, construir coisas dentro dos workshops online que nós vamos fazer agora. Alguém pode dizer assim, tudo bem, eu vou querer fazer, mas eu não tenho os componentes eletrônicos. Como que eu faço? Eu vou te explicar. Você vai construir a maquete, e aí você vai para uma ferramenta web, onde tem um virtualizador de um Arduino. E nesse virtualizador de Arduino, você vai poder simular a janela, a persiana, né, o motor que vai controlar a persiana, você vai poder simular a iluminação da casa, você vai poder simular um sensor de chuva, algumas coisas.
E pelo menos algumas coisas que você vai aprender nesse processo, você vai ter condições suficientes para depois você construir uma maquete, adquirir esses equipamentos e conseguir fazer uma automação residencial em um projeto pequeno. Da mesma forma, você também poderia fazer uma automação de uma obra artística, no caso. E voltando àquela questão da arte, né? Eu nunca fui artista plástico. Eu construí o Homem de Ferro a duras penas. Sofri bastante para poder construir ele. Demorei para conseguir comprar material, por mais que fossem materiais simples, mas eu tinha que investir dinheiro para comprar isso. E ainda assim eu consegui construir o projeto. Só que eu aprendi uma coisa muito importante ali. Eu tive ajuda. A minha mãe me ajudou, a minha esposa sempre me apoiou, a minha irmã me ajudou. E nesse processo de ajuda, eu percebi que cada pessoa tem um conhecimento diferenciado. E cada um pode colaborar para um projeto, e você imaginar que as pessoas não podem te ajudar, ou que elas não vão conseguir te ajudar, é um erro. Porque cada um é bom em alguma coisa. Eu costumo dizer que em ambientes de sala de aula nós temos 3 tipos de desenvolvimento, né? Tem a pessoa manual, que ela faz ali, ela constrói. Tem o arquiteto, o engenheiro, que é quem planeja, quem pensa como que vai ser. E tem aqueles que são bons de usar a cabeça para lógica, para programação. E aí você acaba juntando tudo e dá um resultado fantástico. Mas se fosse uma pessoa fazendo, ia dar muito mais trabalho, ia levar muito mais tempo, e o resultado poderia não ser aquilo que ele planejou no início. Porque realmente fazer tudo sozinho é terrível. Então, nós estamos em quarentena, mas ainda assim eu recomendo, se você pode formar um grupo, nem que seja um grupo virtual, a gente pode trabalhar virtualmente, mesmo que 3 pessoas componham o mesmo grupo, mas cada um construa a sua própria maquete. Cada um pense diferente o que pode fazer na maquete. Tem N coisas diferentes que a gente pode fazer. Os comandos de iluminação são representações de qualquer comando envolvendo um botão liga e desliga. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu poderia ter construído essa minha maquete e ter pendurado aqui um ventilador, né? Fazer uma miniatura de um ventilador, cortando papelão, ou mesmo pirocóptero. Desenterrei, porque pirocóptero não deve nem existir mais, né? Mas, por exemplo, aqueles brinquedos que tem uma hélice. Você pode pôr aquela hélice aqui e simbolizar que é um ventilador. E aí você pode simbolizar que é um ventilador. Um ventilador usa um botão para você ligar e desligar, um botão que você aperta. E aí, no código, nós vamos simbolizar esse apertar desse botão usando um LED, que é uma coisa muito simples, mas que funciona, porque o mesmo comando que eu dou para acender um LED é o comando que eu dou para ligar um relé, que o relé é um componente eletrônico que representa exatamente um botão de liga e desliga de um equipamento maior, ok? Então, existem várias coisas que nós podemos fazer. Eu reforço aqui, então, o convite para vocês participarem desse workshop que eu vou estar trabalhando. Amanhã, então, é o primeiro dia do workshop prático, então a gente vai estar aqui na conferência, eu vou ter câmeras diferentes, só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou poder fazer isso aqui a partir de amanhã, né, quando a gente for trabalhar assim, ó, eu vou trocar a câmera, vou mostrar posições diferentes aqui da câmera, e aí vocês vão poder acompanhar o código, por exemplo, que eu vou estar escrevendo, o que eu vou programar, eu vou pôr aqui, vocês vão acompanhar isso, aí eu vou ter câmera aqui superior, que vai mostrar aqui a mão, o que eu estou trabalhando, como que eu estou fazendo as coisas, e vocês vão poder ver passo a passo como vai ser construir essa maquete,
ok? Então, fica aqui o convite para vocês participarem, fica aí os contatos, ok? Para vocês me procurarem, aí pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, aí a gente vai... Aí eu já vou mandando os arquivos para vocês poderem já ir se preparando para amanhã, ok? Para a construção da maquete. E tecnologia não é só equipamento de ponta, tá? Tecnologia pode ser feita com papelão, 2 canetas esferográficas aqui, ó, e 6 LEDs reciclados de qualquer aparelho eletrônico. E eu construí um cruzamento. E aí o aluno vai criar a lógica de como fazer o cruzamento funcionar para que não haja colisão de carros. O aluno tem que pensar no código, ok? Então, são coisas que podemos fazer usando materiais simples, sucata, que vão ter resultados fantásticos. Isso aqui é uma sucata de impressora, é um motor, e eu posso usar esse motor para simbolizar N movimentos diferentes, usando o conceito de lógica de robótica, ok? Pessoal, temos poucos minutos agora para finalizar, mas eu gostaria de abrir para algumas perguntas, pelo menos, e gostaria realmente de saber que vocês estão interessados em participar desses 2 workshops oficiais, e se vocês realmente quiserem, a gente pode fazer mais ainda, tá? Se vocês tiverem perguntas, por favor, podem mandar. Olha, eu vi que saiu uma pergunta, mas ela saiu ligeirinha demais ali. Pessoal, para quem quer conhecer jogos, eu vou ser muito honesto, eu recomendaria RPG de mesa mesmo, tá? Porque RPG de mesa é um jogo muito dinâmico, muito criativo, envolve muito essa coisa da relação, da fala, do relacionamento com as pessoas, eu acho muito interessante. E se for falar de RPG de mesa como ferramenta educacional, eu vou ficar aqui até amanhã, tá? Eu sei que eles não vão deixar. Alguma outra pergunta? Sobre educação e tecnologia e RPG, eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso, porque hoje fala sobre gamificação. Há 20 e poucos anos atrás, o pessoal nem falava disso, havia um preconceito muito grande. E olha como as coisas são, né? 25 anos depois, gamificação se tornou um tema tão forte, tão presente e até mesmo um tema universitário. Então, acho que vale a pena a gente olhar para isso e tirar daí ferramentas para a gente trabalhar dentro da sala de aula e melhorar as coisas. No caso sobre as automação residencial de luzes de casa, ela é muito simples se a gente for parar para pensar, porque, como eu falei, o que é um interruptor, né, o que você tem de interruptor real, físico, você pode trocar o interruptor por um relé, que é um componente eletrônico, que ligado a um Arduino, você pode, pelo celular, ligar a luz da casa, desligar, você pode ligar uma tomada, desligar uma tomada, você pode ligar um ventilador, um ar-condicionado, você pode trocar de canais de TV, você consegue fazer uma automação de grande escala, entendeu? Não só das luzes. As luzes, eu acho que é o primeiro ponto a se falar de automação residencial. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Pessoal, eu agradeço a vocês, muito obrigado, fico feliz aí pela participação e espero que eu tenha contatos, ok? Que o pessoal me procure sobre essas atividades do workshop, ok? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço a vocês e até mais, hein?